Amém? Você achou Números? Diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva no campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas. Este enviou os mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Você pode tomar o teu lugar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que a gente ouve poucas pessoas ministrarem sobre ele. A história de Balaão é uma história bem conhecida, porque na Bíblia há pelo menos duas passagens que dois animais falam. Uma é a serpente, ali em Gênesis, e a outra agora é a jumenta, aqui da história de Balaão, que vai falar com Balaão. Então é a história dos dois animais na Bíblia que falam, estão registrados nesses dois episódios. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus conduziu Israel pelo deserto em direção à terra prometida. E eles levaram 40 anos numa caminhada que era para ter feito em algumas semanas e meses. Mas levaram 40 anos para chegar àquela terra prometida. Pensa comigo, estamos falando aqui de cerca de quase 3 milhões de pessoas. É muito mais do que os habitantes, todos da grande Florianópolis. Se juntar Floripa, se juntar Biguaçu, Palhoça, São José, não dá esse número todo. Então, aonde esse povo está indo, para onde esse povo está indo, eles estão a caminho dessa terra prometida. Então, onde eles estão, eles não podem plantar, porque o destino final deles não é ali, no meio do deserto. Então, não podem plantar, por uma simples razão. Plantou alface, vai esperar 45 dias. Ah, mas a nuvem está andando agora, não dá tempo de colher, vamos ter que ir embora, abandonar o legume, as hortaliças para trás. Então não dá, eles não podem plantar. Também não podem construir as suas casas de alvenaria. Por que não podem? Porque não vai ter tempo para ficar ali. Então eles não podem construir nada. Eles vivem verdadeiramente numa total dependência de Deus para tudo. Uma vida modesta, uma vida humilde, em barracas e tendas de camelo, em tendas e cortinas, é o que os guarda é o que vai guardar cada um deles. Agora, por onde esse povo passa, é quase que como uma nuvem de gafanhoto. Quando passa por um pé de goiaba, do outro lado só vai ficar a folha da goiabeira se ficar, porque eles vão passar por ali, vão devorando, vão comendo tudo. Balaque é o rei dos moabitas, e Moabe, aqui geograficamente falando, está bem do lado de Israel, na Jordânia, bem divisa com Israel ali. Esse camarada, esse rei chamado Balaque, ele toma conhecimento desse povo que está vindo e está destruindo tudo por onde ele passa. Todos os exércitos que se levantam contra Israel são destruídos. E ele começa a entrar em desespero. Primeiro porque ele toma conhecimento que todo o exército poderosíssimo de Faraó morreu no meio do mar. Ele começa a se preocupar. E esse povo está cada vez mais perto, esse povo está chegando, eles ficam desesperados.
Então imagino eu, esse rei chamando todo o seu staff de governo, chamando ali os conselheiros do governo, né? Os generais de exército, o pessoal da marinha da época, da aeronáutica, Ministério da Defesa. Gente, como é que a gente vai fazer aqui agora? Esse povo vai acabar com a gente, assim como acabaram com as outras nações. Ou a gente se prepara para o que está vindo aí, ou não vai sobrar ninguém. Vamos ser dizimados. Essa era a preocupação de Balaque. Imagino eu, de repente, cada general dando a sua estratégia, né? Não, mas são 3 milhões de pessoas, não tem exército aqui que consiga combater esse povo. Não tem, gente, não temos um efetivo capaz de enfrentar essa turma. Se eles vierem só marchando aqui, já vai derrubar, acaba com todo mundo. Imagino eu que de repente alguém cita rei, eu tenho uma sugestão aqui para dar, eu não queria falar, mas é que é o seguinte, rei, olha, tem um homem que mora lá na Mesopotâmia, hoje é conhecido como Iraque, lá na Mesopotâmia. Tem um homem lá, um profeta de Deus, que tudo que ele fala acontece. O homem tem um poder na palavra, que o que ele fala, a palavra que sai da boca dele é válida, ela acontece, ele gera vida, gera morte a partir daquilo que ele diz. Rei, eu também ouvi isso aí, essa conversa aí, eu sei disso aí, é verdade. Mas eu também já ouvi, isso é verdade. Irmãos, da Jordânia, de Moabe, até o Iraque, até a Mesopotâmia, Pétor, de onde há o profeta, é aproximadamente 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros é como se fosse daqui hoje a Volta Redonda. É como se fosse daqui até Volta Redonda no Rio de Janeiro. Você já pensou? Você fazer uma viagem dessa, vai dar aí umas 14 horas de viagem aproximadamente. Dependendo do trânsito, de carro, vai dar umas 14 horas de viagem. Mas naquela época, não tinha carro, a viagem era feita em cima de um cavalo, em cima de uma jumenta, como é o caso de Balaão. E aí, estamos falando de 1.000 quilômetros. Um animal como esse, uma jumenta ou um cavalo, ele caminha por dia, sem sacrificar o animal, uma média de 30 quilômetros por dia, é o que ele consegue fazer. Mais do que isso, você vai forçar demais o animal e ele pode morrer por causa disso. Então, uma caravana que vai montada em cima de cavalos, em cima de jumentas, eles vão demorar pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias. Então Balaque reúne o seu exército, chama lá os principais, os príncipes, chama lá as pessoas mais influentes da cidade, monta uma caravana, coloca dinheiro no negócio, porque vai ter que financiar uma viagem de 30 dias, para um grupo grande de pessoas. Tem que ter proteção, tem que ter escolta policial, tem que ter alimentação para esse povo, água para esse povo, e um dinheiro para quando chegar lá, pagar o profeta pelo encanto. O texto diz para mim, vou ler para você, que eles levam o preço do encantamento na mão, eles sabem que tem um valor para pagar, eles sabem que o que vão fazer não é de graça, eles sabem que vão ter que dar um dinheiro para o profeta, para que ele possa amaldiçoar o povo. Eles estão querendo comprar o serviço do profeta, eles estão querendo alugar o profeta. Às vezes isso acontece com a gente. As pessoas pensam que podem nos usar nesse nível, como que se o poder emanasse de nós, por nós e para nós, como se não fosse Deus que nos desse direção, autoridade e poder para fazer. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eles montam na caravana e seguem para o Iraque, para Pétor. Imagino eu, cerca de 30 dias depois, Balaão não espera, talvez esteja em casa fazendo alguma coisa, um almoço, ajudando a esposa em alguma tarefa. Olha lá atrás e vê uma caravana chegando. É uma turma, vem bandeira. Eu não conheço aquele povo lá não. Olha, tem bem arrumado. Quem é? Não sei. Eu vi. Não conheço. E de repente o povo chega mais perto e chega diante da casa de Balaão. E aí o texto diz que
eles chegam, e versículo 7 diz assim: então os anciãos foram-se, então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Então, deixa eu dizer uma palavra para você aqui nesta noite. Eu não sei quem é você e não sei onde você está, porque Deus não me mostra. Porque o dia que Deus começar a me mostrar essas coisas, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, de chamar você pelo nome. Mas não é assim que Deus me usa. Mas eu sei, nesta noite, como uma revelação profética da parte de Deus, que há pessoas aqui dentro, ou uma pessoa pelo menos eu sei que tem, que alguém levou o seu nome para fazer encantamento contra a tua vida. E você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe que alguém pegou o teu nome e levou lá na mãe de santo, levou lá na macumba, fez um trabalho com o seu nome, e isso deixa você angustiado. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Alguém pagou para que acontecesse algo de ruim com você. Olha aonde chega a capacidade do ser humano de poder colocar dinheiro para ver o mal de alguém. Pode ser que de repente você seja o alvo da inveja de alguém no trabalho, que mentiu a teu respeito, que levantou calúnias com o teu nome, para tentar trazer prejuízos na tua vida. Eles foram e levaram o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Quais foram as palavras? Saiu um povo do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Olha a visão que eles têm do povo de Deus. Eles são mais poderosos do que nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes você se sente pequenininho, se sente fraco, frágil, limitado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando o mundo olha para você, não vê você fraco, vê você forte. O mundo, quando olha para você, não vê você pequeno, vê você grande. Porque quando eles olham para você, eles veem Deus na tua vida. Então, meu irmão, pare de viver acovardado, com medo, angustiado, com as ameaças do inimigo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Não fique acuado, não fique escondido no canto, achando que a palavra do inimigo vai prevalecer na tua vida, porque uma palavra já foi liberada para Israel, uma palavra já foi liberada para Jacó, e esta palavra vai prevalecer na tua vida. Que palavra é essa, pastor? O Senhor te abençoe. Meu irmão, você está debaixo da bênção do Senhor. Sabe o que significa isso? O salmista Davi vai dizer no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Oh, meu irmão, você está debaixo das asas do Senhor. Ninguém se atreverá a colocar a mão em você. Não há encantamento que terá efeito sobre a tua vida. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, e ele lhe disse: olha o que Balaque responde: fiquem aqui esta noite, passa aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Assim como Deus me falar, eu vou falar com vocês. E os príncipes ficaram ali aquela noite. Versículo 9: e Deus veio a Balaão. Eu já ouvi muita gente dizer: ah, mas porque Balaão era um falso profeta. Mentira. Mentira. Balaão era um profeta de Deus. É porque deixa eu falar uma coisa aqui, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Muita gente pensa, porque pega a Bíblia e olha o povo de Israel, o povo escolhido no deserto. Balaque não faz parte desse povo. Balaque não faz parte do povo que está caminhando no deserto, não, irmãos. Balaque é um profeta que está na Mesopotâmia, lá da terra, da região de onde saiu Abraão. Lá de onde saiu Abraão.
Deus tem guardado uma reserva de homens e mulheres que Ele chamou para fazer a tua obra. E a gente pensa que nós somos detentores do poder real. Nós pensamos que somos detentores, que só nós temos, só nós somos, só nós fazemos. Deus tem um povo separado fazendo a obra dele, que não está caminhando aqui junto comigo. E eu preciso estar atento para isso. Balaão vai falar com Deus, porque Balaão é um homem de Deus. Ele fala com Deus e Deus responde para Balaão. Deus orienta o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Deus manifesta a sua vontade a Balaão. Então Balaão é um profeta do Senhor. Ele acorda de manhã. O texto 9 diz assim, versículo 9 diz assim: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? A pergunta de Deus, ela é muito objetiva, ela é muito clara. Ele está perguntando: quem são estes homens? Qual a resposta que Balaão deveria ter dado? Esses homens são os mensageiros de Balaque, rei de Moabe, que vieram aqui numa missão. Aí Deus poderia perguntar: qual é a missão? Mas Deus só fez uma pergunta: quem são estes? É como se Deus estivesse perguntando para Balaão: Balaão, você sabe quem é esse povo aí que você está recebendo? Tem noção de quem eles são? Olha a resposta de Balaão. A pergunta de Deus é clara: quem são? E Balaão responde. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo. Não foi isso que Deus perguntou? Deus perguntou quem eles são, não o que eles vieram fazer. Mas Balaão, ele se antecipa e ele fala algo diferente daquilo que Deus perguntou. Versículo 11: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Só que Balaão não conhece esse povo. Balaão não conhece. Ele não sabe que esse povo é um povo escolhido por Deus. Ele não sabe que esse povo foi o próprio Deus que mandou tirar do Egito. Ele não sabe que esse povo é um povo escolhido que Deus está conduzindo para uma terra prometida. Balaão não sabe disso. Aí ele responde o que o rei falou para ele: vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançar fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Você lembra de Abraão? Gênesis capítulo 2, versículo 3, Deus fala assim para Abraão: Abraão, vem cá, Abraão, vem cá. Abraão, eu, Deus, abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você ainda continua com medo ainda das palavras de maldição que lançaram sobre a tua vida? A palavra de Deus para você nesta noite é que aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem, a maldição volta para eles. Você está com medo do quê? Está temeroso por quê? Ah, pastor, porque eu moro do lado de um centro espírita. Ô, pastor, eu até arrepio. Arrepio por quê? Bota um casaco, está com frio, bota um casaco. Por que eu arrepio? Você tem autoridade de Deus, meu irmão. Maior, você viu como é que o povo olha para eles? O que o rei falou? Eles são mais poderosos e mais numerosos do que nós. Oh, meu irmão, comece a pedir a Deus para pingar um colírio nos teus olhos, para que você veja de fato quem você é em Cristo Jesus, para que você entenda a sua identidade em Deus. Você faz parte de um povo salvo e escolhido pelo Senhor. Está pensando que é qualquer um que vai colocar a mão em você? Não, porque esse povo é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir ter convosco. Ora, Balaão já revelou o coração dele aqui. O que Balaão deveria ter dito para eles? Olha, eu não vou com vocês porque Deus falou que é para não ir. E segundo, eu não vou porque esse povo é abençoado. Deus já abençoou esse povo e eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas ele não responde isso. Ele não responde o que Deus manda. Ele responde aquilo que ele quer. Tem muita gente que a gente vai conversar e eles não falam tudo do que as escrituras dizem.
ele só usa metade daquilo que a palavra diz, ao seu bel prazer, conforme a sua conveniência. Ele só usa a parte do versículo que lhe interessa. Ah, pastor, eu fiz aquilo, mas o senhor sabe, pastor, a carne é fraca. E o que diz o resto do versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade. E o que diz o resto do versículo? O problema, irmãos, é que a gente só se apropria de uma parte do texto. E tome cuidado, porque de repente a parte do texto que você está se apropriando, pode ser que o diabo use a outra parte, e você não conhece. Lembra do texto de Jesus com Satanás? Está escrito. Satanás usou o Salmo 91 com Jesus. Está escrito: aos teus anjos dar ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Usou o Salmo 91 com ele. O que Jesus respondeu? Também está escrito. Você precisa aprender também o que está escrito. Você precisa aprender o que está escrito nas Escrituras, meu irmão, para que você possa não ser seduzido pela conversa do inimigo. Como assim, pastor? Você já vai entender. Você já vai entender. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. O povo leva 30 dias para chegar até Balaão. Balaão dá essa resposta de que Deus não quer deixar ele ir. A caravana volta de novo para a Jordânia. E quando chegam ali, Balaque fala: e aí, qual é a resposta? Ele falou que nada feito. Como assim? Estou esperando 2 meses, esse cara não veio? Não, ele não. Ô rei, eu acho que o problema, eu acho que a questão é dinheiro, rei. Eu acho que o problema dele é dinheiro. Por que está falando isso? Porque o texto, ele me mostra um desejo do coração de Balaão na prata, no ouro. E o próprio Pedro, quando vai escrever a sua epístola na segunda carta, ele vai dizer que Balaão é convencido pelo desejo do coração dele, pelo prêmio de Balaão. Qual era o prêmio? Era o dinheiro. Meu irmão, o diabo tem feito tanta coisa para querer comprar você. O que é que o Satanás tem usado para seduzir a tua vida? Não responde para mim não, responde para você. O que Satanás tem feito para tentar te encantar? Porque é inegável que Balaão é um profeta de Deus, mas Balaque quer corromper esse profeta, quer comprar esse profeta, quer seduzir esse profeta. O que Satanás tem usado para tentar seduzir a tua alma? É o status? Porque pensa comigo, Balaão está a 1000 quilômetros de distância. Vocês viram? Os caras vieram lá da Jordânia, cara. Poxa vida, como é que eles souberam do meu nome, hein? Puxa vida, Jordânia, cara, longe pra caramba. Pois é, tu tá famoso, hein? Ô Balaão, toca aqui, Balaão. Tu tá poderoso, Balaão. Tu toca aqui. Uau, tô surpreso. Nunca imaginei que lá na Jordânia o pessoal me conhecesse. O rei manda o pessoal voltar. 30 dias, mais 30, 60 dias depois, Balaão está na porta, uma caravana ainda maior chegou. Uma caravana com mais presente, com mais títulos, com mais honra, com mais tesouro. E eles chegam para Balaão agora pela segunda vez. É a segunda tentativa de Satanás para corromper o coração de Balaão. Quantas investidas o diabo já fez na tua vida, meu irmão, para tentar te corromper, para tentar roubar o teu ministério, para tentar roubar o teu chamado, para tentar roubar a tua intimidade com Deus, para fazer você pecar, para fazer você deslizar, para fazer você sair do caminho. Quantas investidas Satanás tem feito? Porque aqui pelo menos 2 vezes Balaque manda uma comitiva ir lá. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, rei de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes. Irmãos, o que seduz o teu coração? É a honra? Está preocupado em ser honrado? Você quer ter o nome nos cartazes?
Você quer pregar no culto de domingo à noite, porque tem mais gente? Você quer pregar no culto de quinta-feira? Você quer pregar na sede para poder ser visto? Pastor, se não for transmitir o culto, então eu nem quero pregar. É isso que está no teu coração? É a honra que você quer das pessoas? Isso pode ser uma casca de banana na tua vida, porque Satanás te conhece, e ele sabe o que é que te seduz. Como ele sabe o que te seduz, o que você acha que ele vai te oferecer? O que você acha que vai te oferecer? Ele vai te dar, irmãos, ele vai te levantar, ele vai te levar um prato exatamente como você quer. Ele vai falar palavras que você quer ouvir. Uma palavra mansa. Sabe aquela palavra lá no Rio a gente diz que é o termo cerca Lourenço. É aquela fala mansa. Sabe, do tchê, você é gatinha. Uau. Ninguém mais usa isso, né, gatinha, né? Meu Deus, como eu estou ficando velho. Broto. É que eu tenho que falar com eu tenho que falar com todo mundo, né? Eu tenho que falar com os novos, mas tenho que falar com o pessoal da antiga, né? E aí, broto? Aí ela se derrete toda. Está carente. Aí o diabo ajuda. Fala que ela é linda. Nossa, você é divina. Fala mais, fala mais. Fala mais. Teu coração está sensível. E aí, você pega uns pilantras aí, me desculpa a expressão chula, mas pega uns pilantras aí. Aqui na nossa igreja, graças a Deus não tem, porque se tiver, eu quebro a vassoura nas costas dele. Ah, meu irmão, mas não tenha dúvida. Não tem. Um dia chegou um rapaz por aí, e eu chamei ele lá no gabinete, botei um pastor do meu lado, para ser testemunha das varadas que eu ia dar no camarada. Eu falei assim, o que você quer aqui com as ovelhas aqui? Não, ele falou, meu irmão, eu sei tratar a ovelha, mas também sei tratar lobo. Que isso, pastor? Que isso não. Que isso não, porque eu sei que você está fazendo. Foi para Chapecó, estava casado. A esposa mora aqui pela região aqui. Aí ele foi para Chapecó. E chegou em Chapecó, pegou uma irmãzinha da igreja lá, carente, tadinha. Carente, né? E ele começou a chavecar ela. Aí ela foi derramando o coração. Aí eu cheguei e liguei para o pastor dele. Porque a mulher veio aqui falar comigo. Pastor, minha ovelha não. A tua ovelha está lá dando em cima das meninas. Eu falei, minha ovelha não. Não é minha ovelha não. Ele está dando em cima lá. Eu falei, peraí, peguei o telefone e liguei para o pastor de lá. Como é que era o nome do pastor de lá? Claudinei. Liguei para o pastor Claudinei. Pastor Claudinei, tem um cidadão aí, assim, assado? Eu falei, tem. Repara nele, se quando a lua aparecer a lua no céu, se ele não vai fazer. Au! Fica esperto, dá uma olhadinha, pastor. Se quando a lua aparecer, ele não vai fazer esse uivado aí. Se ele pega, pastor, pega ele pelo pescoço. O que está vendo, pastor? Não, ele é bênção aqui. Ele é bênção? Ele é bênção. Está até aqui namorando uma jovem aqui. Que legal. E como é que ela é? Não, uma mulher bem de vida, uma senhora, uma jovem senhora, bem de vida. Fala, o golpe aí. Qual era a artimanha dele? Ele vinha, chavecava, falava o que a irmã queria ouvir, aí ele conseguia enrolar ela, trazia para perto. Depois que ele arrancava tudo o que ele queria, ele ia embora. O que seduz o teu coração? Coloca um guarda ali. Coloca um guarda aonde você tem fragilidade. Como é que funciona quando um muro da nossa casa cai? A gente se preocupa com o quê? Com aquela parte do muro que caiu, não é assim? Se a porta da nossa casa, a tranca está ruim, o que a gente faz? Tu bota o móvel atrás da porta, né? Tu faz uma série de coisas, né? Eu já dormi em casa que a gente não tinha, às vezes não tinha uma tramela. Alguém lembra disso? Não tinha tramela. Então a gente empurrava o móvel para poder, se alguém tentasse entrar, não conseguia entrar. Fala, Senhor, coloca um anjo aqui, nessa falha geográfica aqui no meu coração, nessa abertura,
nessa brecha que há no meu coração, para que o diabo não me tente, não me derrube aqui nesta área. Meu irmão, se você gosta de churrasco, não pense que o diabo vai te oferecer um baiano, não, porque não vai não. Ele vai te oferecer exatamente o que você gosta. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que você me disser. Tudo o que você me pedir, Balaão, eu vou fazer por você. Tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, eu vou fazer por você. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. É só uma maldiçãozinha que você precisa lançar. É só uma maldiçãozinha pequenininha que você liberar por eles, já está valendo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaão me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Aqui ele está sendo político. Está sendo político, porque ele já revelou o coração dele. Ele já disse o que ele quer. Balaão está interessado no prêmio da desonra, num prêmio que vai tirá-lo do caminho do Senhor. Tem muita gente que está se perdendo dentro da casa do Senhor. Tem muita gente se perdendo, irmãos, está dentro da igreja, está dentro da casa do Senhor, mas já não caminha com Jesus há muito tempo. Que isso, pastor? Irmãos, já não caminha com Jesus há muito tempo. Estou lendo um livro, indicação do pastor Jaime. Essa semana eu acabo e eu vou falar sobre esse livro. Eu quero indicar esse livro para você. Ele fala sobre o juízo de Deus no meio da igreja. E ele chega a dizer, olha que notícia alarmante, que cerca de 50% dos pastores nos Estados Unidos, 50%, estão envolvidos em algum tipo de pecado sexual, ou pedofilia, ou acessando a internet para ver filmes pornográficos. Por que a gente olha para o retrato americano da igreja americana e a gente vê, parece que é uma igreja que está cada vez em declínio? Cada vez em declínio. Por quê? Porque negociou princípios que não poderia negociar. Você já pensou, meu irmão, no perigo que você corre? Eu nunca proibi ninguém de visitar a igreja, eu não tenho esse aspecto, eu não tenho isso. O que eu oriento para o pessoal é: vá num dia que não seja culto da sua igreja. Não tem sentido você deixar a sua igreja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, para você ir para outra igreja tendo culto na sua. Até porque você vai numa igreja que você não conhece, e o pastor tem um coração parecido com o de Balaão. Aí, para ele poder agradar você, vai falar coisas que você gostaria de ouvir. Tu já pensou alguém colocando a mão na tua cabeça, cheio de pecado? Tu já pensou você indo numa igreja e alguém colocando a mão na sua cabeça, cheio de aliança com as trevas? Aqui na igreja eu tenho essa preocupação, e você já sabe disso. Quem é daqui da igreja sabe. Aqui a gente toma muito cuidado com quem vai estar orando pelos outros aqui na frente. A gente toma muito cuidado com isso. Eu quero saber quem é que está orando. Eu quero saber quem vai colocar a mão na cabeça de alguém. Agora, pois, rogo-vos que também fique aqui esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. De novo Balaão fala: espera aqui essa noite que eu vou falar com o Senhor. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite. Deus veio de novo falar com Balaão. Então Balaão, ele é um profeta de Deus, sim. Ele tem relacionamento com Deus. E disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, olha a condicional de novo, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Se os homens vierem aqui, ok? Balaão, sim senhor. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta
e foi-se com os príncipes de Moabe. Ele fez o que Deus mandou? Não. A ordem era: espera eles virem falar com vocês. Se eles voltarem para falar com vocês de novo, aí você pode ir com eles, mas fala só o que eu te mandar. Balaão já estava resolvido no coração. Ele queria aquele prêmio, ele queria aquele dinheiro, ele interessava para ele aquela honra. Uau, meu nome está indo longe. Uau, meu nome, fiz um cartaz para mim. É mesmo, é? Irmãos, por que eu faço cartaz? Eu só uso o Instagram para divulgar os cultos, porque eu sei que o povo usa o Instagram para ver as coisas. Porque se não fosse isso, nem Instagram eu tinha. Vocês podem ver lá, quem segue as minhas redes sociais, dificilmente vê alguma postagem minha, a não ser uma postagem da igreja, de um culto, de alguma coisa envolvida com culto. Mas o camarada, ele quer o status, ele quer o nome dele estampado, ele quer ser honrado. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Que pecado está tentando te seduzir, para fazer você abandonar o teu chamado? Quem está tentando te seduzir? Até a jumenta consegue ver aquilo que o pecado já te cegou. Porque Balaão monta na jumenta e ele vai em direção a Balaque. E por 3 vezes a jumenta fala não para Balaão. Primeira vez a jumenta vai encostar na parede e prende o pé de Balaão, dá uma chicotada, arrebenta a jumenta no cipó. Primeiro sinal de Deus para Balaão: não vai. Deus já falou contigo uma vez: não faça isso, não fale aquilo, não procure ele, não procure ela, não faça isso, não tome essa decisão. Aí Deus te dá um sinal. Ele bate na jumenta e desvia e continua o caminho em direção ao objetivo dele. A Bíblia diz que pela 2ª vez a jumenta agora vai no meio do espinhal e arrebenta ele todinho no meio dos espinhos. O que era para ele falar, para ele fazer? Cara, eu acho que Deus não está esse negócio não, cara, está dando tudo errado. Não, mas ele vê assim: está dando tudo errado porque o diabo não quer que eu vá. Não é não, meu irmão, é Deus te dando livramento. Mas você está tão cego pela sedução do diabo, que você começa a dizer que é o diabo que está te atrapalhando. Não é não, ele está limpando o caminho para você, na verdade. Ele está pavimentando o caminho para você ir logo para o lado que ele quer. Por 3 vezes Deus dá livramento para ele. Na 3ª vez, a jumenta fura os 4 pneus. Ela ri. É como se furasse os 4 pneus do carro. Não responde para mim, olha para frente para você não se entregar. Mas quantas vezes Deus deu o livramento para você, que você planejou fazer, idealizou, combinou, mas na hora H deu ruim, como se diz aí fora, deu errado. E aí você falou: deu errado dessa vez. Você precisa entender que não é que deu errado não, irmãos, é porque Deus está tentando te dar livramento e impedir que você peque e perca a comunhão com Ele. Mas o pecado me cega de uma tal forma que eu não consigo ver isso. Balaão não consegue enxergar que tem um anjo na frente com uma espada na mão que vai matar todo mundo. Aí o versículo 32 fala assim: então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? E eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Deus sabia qual o caminho que Balaão estava tomando. Mas o que mais me assusta, irmã Luciana, o que mais me assusta nesse texto: alguém conhece aqui alguma jumenta que fale por aí? Alguém conhece? Um cavalo, uma égua,
Papagaio você conhece. Mas você conhece algum outro animal? Um gato que fale? Um cachorro? Parece que o animal chega quase a falar, né? Tem animal que ele quase fala, né? Ele demonstra um monte de coisa, mas não fala. Pensa comigo. Balaão era para ter se assustado. E que é isso? Quem falou aqui? Quem é que falou comigo? Sou eu, a jumenta. Não, sai dela agora, demônio. Sai. Como é que uma jumenta? Jumenta não fala, mas ele vai dialogar com a jumenta. Tem um diálogo com ela. Irmãos, tem gente aí batendo papo com o jumento. Tem gente conversando com o jumento e não entende. E não entende. Deus está dando livramento para a tua vida. É o ímpio falando para você. Você não deveria estar aqui neste lugar. Você lembra de Jonas? No barco. O que você faz aqui, rapaz? Eu sou um homem de Deus, eu estou fugindo da vontade de Deus. O que você está fazendo aqui, ô seu dormente? Foge daqui, rapaz. Você não tem temor de Deus, não? Quem falou isso para ele foi o crente? Não, irmãos. Quem falou isso para ele foi o ímpio. É o ímpio alertando você. Quando você pensa em fazer algum pecado, o ímpio fala assim para você: ué, mas tu não é crente? Eu sou crente, mas eu sou homem. Sou crente, mas eu não sou bobo. Não, meu irmão. Às vezes eu levanto algumas jumentas no meio do caminho para falar conosco, mas eu não consigo perceber que é Deus me dando livramento. Aí Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três. Aí Deus coloca até a jumenta para falar, mas mesmo assim você não consegue entender que Deus está dizendo não para o caminho que você está tomando, mas você está insistindo em ir. Por quê? Porque já foi seduzido pelo pecado. Sansão abriu mão de seu chamado pelo desejo da carne, para agradar os seus olhos. A Bíblia diz que Demas, ele abriu mão do chamado pelo amor ao presente século. O que vai? O que está tentando seduzir o teu coração? Qual é o pecado que está tentando seduzir a tua vida? Se você pegar, não dá para falar sobre isso, porque o tempo não nos permite. Mas o versículo 23 do capítulo 23 diz assim, versículo 21, porque eu preciso terminar dessa forma: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Sobre a tua vida não vale feitiçaria. Sobre a tua vida, encantamento não tem poder. Sobre a tua vida, palavra de maldição não vai surtir efeito. Ah, pastor, ela jogou lá um agouro. E aí, azar dela, porque vai voltar para ela. Porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à tua casa, porque o grande guarda de Israel é aquele que te protege, é aquele que levanta o muro à tua direita e à tua esquerda, te guarda por frente, te guarda por trás. Nenhuma arma preparada contra ti vai prevalecer. Mas o texto diz para mim, isso me preocupa, porque ele diz assim: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Satanás vai tentar de tudo para fazer você abrir uma brecha na tua vida. Satanás vai tentar fazer de tudo para você ser seduzido de alguma forma, e aí então ele encontrar legalidade para poder atingir a tua vida. Que isso, pastor? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. O tempo não nos permite fazer isso, mas pegue esse texto para estudar. A Bíblia diz que Balaão, por 3 vezes, ele é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo. Amaldiçoa aí, olha lá Israel passando lá embaixo, lá, amaldiçoa. Aí quando Balaão levanta a mão, ele começa a abençoar. Ó, Deus vai abençoar vocês vão ser frutíferos. O cara, eu estou te pagando para você amaldiçoar, camarada. Eu estou pagando você para você poder jogar uma praga nesses caras, para fazer quebrar a perna, para fazer ele ser. Eu vou acabar aqui. Que o Senhor te multiplique, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor te prospere. Espera aí, rapaz, não é para isso não, é para amaldiçoar, não é para abençoar não. O rei gasta uma nota preta, porque ele vai ter que fazer 21 altares. São 3 altares que ele faz, cada altar com 2 animais, um bezerro e um carneiro. 7 altares, 2 animais em cada um deles. Gastou dinheiro. Tem gente que está gastando dinheiro. Tem gente que está gastando dinheiro para tentar te derrubar. E olha que não é pouco dinheiro não, irmãos. Eu quero orar por você porque eu sei que você está aqui. No final do culto agora não. No final eu quero orar por você porque eu sei que você está aqui. Tem gente gastando muito dinheiro para destruir o teu casamento. Não é pouco dinheiro não. É muito dinheiro. Tem gente investindo muito para ver você cair. Mas contra Jacó não vale encantamento. Então fique tranquilo, descanse o teu coração. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Aonde havia maldição, agora há bênção tríplice de Deus na tua vida. Aonde havia uma palavra de maldição, uma palavra de angústia, uma palavra de desespero para ser liberada pela tua vida, há agora uma palavra de bênção triplicada de Deus sobre você. E o bonito da história é que Israel nem toma conhecimento disso. Israel nem sabe o que está acontecendo, porque Israel está caminhando no deserto. E por trás dos bastidores, tudo acontecendo para derrubá-lo. Talvez você nem saiba, meu irmão. Talvez você nem tome conhecimento disso. Mas Deus está pelejando em teu favor. Deus está lutando as tuas causas. Deus está lutando as tuas batalhas. Deus está lutando por você, meu irmão. O que você precisa? É não abrir brechas. É não dar legalidade para o diabo. Se você pegar os próximos textos para ler, a partir do versículo 25, não dá para ler muita coisa. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha aqui. Balaão falou assim: Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo já é abençoado por Deus. Eu não tenho como invalidar essa palavra de Deus. Não há o que eu possa falar, eles já são abençoados. Aí no capítulo seguinte, a narrativa conta que o povo de Israel, os homens, começaram a adulterar com as filhas de Israel. O que Balaão fez? Balaão foi ensinar como fazia para o povo perder a proteção de Deus. Balaão foi ensinar como ele poderia enfraquecer o povo para que a maldição então tivesse valor. Balaão para ensinar. Eu não tenho tempo para mostrar isso para você dentro do texto, mas estude, vai ser bom para a tua vida. Quando você passa as páginas da Bíblia, capítulo 31 de Números, versículo 8, diz assim: também mataram a Balaão a espada. Esse foi o final de Balaão, o profeta de Deus que se corrompeu, seduzido pelas paixões da carne. Ele abriu mão do seu chamado, se desviou do caminho do Senhor, e o seu final foi trágico. Mas a palavra de Deus nesta noite para a minha vida e para a tua vida é que nós não vamos nos desviar do caminho, e nós não iremos ceder às paixões que o diabo está tentando colocar no nosso coração, porque o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é muito maior.